Olá, 14 de fevereiro de 2019, as principais notícias desta quinta-feira estão aqui na TV Difusora. Chuva forte que caiu na madrugada deixa avenidas e ruas alagadas em São Luís. Bispos do Maranhão lançam carta aberta em defesa dos povos indígenas do estado. No esporte, o Moto vence o Vitória da Bahia e segue na Copa do Brasil. E no estúdio nós vamos falar sobre a reabertura da maternidade Maria do Amparo com o vereador Gutenberg Araújo. E o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB fala sobre mudanças nas políticas voltadas para trabalhadores rurais, indígenas e quilombolas por parte do governo federal. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7h01. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Uma manhã diferenciada, já que tivemos na madrugada uma chuva intensa, uma chuva muito forte realmente nessa madrugada. E aí, claro, você que está saindo de casa agora, está tentando sair de casa, vai ter muita dificuldade. Alguns pontos da cidade alagados, dificuldades inclusive do trânsito, né? Fluir normalmente, claro, com qualquer chuva. Mas uma chuva forte como caiu essa madrugada, a situação fica mais complicada ainda. E nós vamos começar o Bom Dia falando sobre esse assunto, acionando o Eduardo Ericeira, que está circulando pela cidade nesse exato momento. Eduardo. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente, nesse momento, Adalberto, só para situar o pessoal que está acompanhando aí em casa, a gente está passando aqui pelo cruzamento. Acabando de sair aqui da Avenida Vitorino Freire, na área da Areinha, passando aqui pelo cruzamento da Kennedy, com destino aqui à região central de São Luís, Camboa, Avenida Beira-Mar. Mas a gente já passou em muitos pontos hoje, já pela manhã desta quinta-feira, Adalberto. Vale lembrar que o sol ainda não apareceu na manhã desta quinta-feira aqui em São Luís. A gente já passou em muitas avenidas, pelo menos os pontos que a gente passou, muita chuva e muitos pontos de alagamento. Aí você pode perceber nas imagens. Inclusive o pessoal tem que ter cuidado, a gente está aqui dentro do veículo, tem que ter cuidado, porque tem muitas poças d'água que acabam atirando água sobre aqui o retrovisor dos veículos. Então o pessoal que está assistindo o Bom Dia Maranhão, que vai sair de casa, tem que ter muito cuidado, porque quando joga água no veículo, tem que dirigir com um pouco mais de cautela, dar uma freada para justamente evitar qualquer tipo de acidente. Pois é, a gente já passou pela Avenida Beira-Mar, passamos pela Avenida dos Africanos, passamos ali pela região do Anel Viário, Portugueses, também aqui a Avenida Vitorino Freire, onde a gente acabou de passar. Muita chuva, Adalberto, muitos pontos de alagamento. Vale lembrar que a gente também olhou muito lixo espalhado pelo chão. Quer dizer, isso compromete de fato a situação da cidade. Esse lixo que é atirado no chão, isso acaba indo para os bueiros, acaba entupindo bueiros e causando ainda mais dificuldade por conta dos pontos de alagamento. E isso traz um prejuízo enorme para a cidade. A gente viu muito lixo espalhado pelo chão, inclusive lixo levado pela enxurrada. Nesse momento, aqui chove grosso, mas a chuva está assim, está afinando, hora afina, hora engrossa. Nesse momento voltou a engrossar, você percebeu que até agora há pouco... Probleminha com as imagens do Eduardo, a gente consegue ouvir, mas com probleminha na imagem do Eduardo, claro que por conta da chuva forte também, né, ligação aí pela internet, com o nosso Eduardo que está circulando pela cidade, vai continuar circulando, já tem mais informações para nós. Mas na madrugada nós temos imagens aqui que foram feitas em várias avenidas aqui da capital. Ali na rua Boa Esperança, a situação bastante complicada, Avenida Jerônimo de Albuquerque, olha só, praticamente para o motorista enxergar com uma chuva dessa é muito difícil. Olha a visibilidade extremamente comprometida do motorista. No bairro da Camboa também aqui, imagens feitas aqui no bairro da Liberdade. Aí o bairro da Liberdade, e esse trecho não está tão alagado assim quanto outros que a gente viu na madrugada de hoje aqui. Imagens que nos foram enviadas pelos nossos telespectadores, olha só, situação extremamente complicada. Aí já é um trecho próximo à ponte Bandeira Tribuzzi, aqui embaixo da ponte também há um ponto de alagamento, enfim. Situação extremamente complicada. Olha aí, embaixo da ponte, olha só, virou praticamente uma piscina ali, né? Situação extremamente complicada. A chuva foi muito forte, gente, mas muito forte mesmo nessa madrugada. A gente pode até afirmar que esse ano de 2019 ainda não tínhamos na madrugada uma chuva nessa intensidade que tivemos hoje. Então, se você tiver que sair de casa por uma razão, claro, um motivo, como ir para o trabalho, enfim, a necessidade realmente grande de sair de casa, saia nessa manhã, mas eu repito, a chuva continua. Existem vários pontos na cidade de alagamento, dificuldade de trânsito aí bastante complicada por parte dos motoristas, visibilidade também comprometida, enfim, situação muito séria. Eu repito, uma chuva muito forte caiu nesta madrugada aqui na capital maranhense. Nossas equipes daqui a pouco vão estar circulando pela cidade também. Nosso Eduardo já está fazendo esse giro, passou por várias avenidas aqui, mas eu repito, situação complicada para quem está saindo de casa nessa manhã de quinta-feira com essa chuva forte que caiu na madrugada.
Falar em chuva, vamos ver agora a previsão então, do tempo na capital do interior do estado, saber, né, se essa chuva continua, qual é a previsão, pelo menos, da meteorologia para o dia de hoje. Vamos lá? Aqui em São Luís, hoje, a meteorologia diz que nós vamos ter céu parcialmente nublado e pancadas esparsas de chuva, né? Essa é a previsão para o dia de hoje. Pode ser que diminua, então, a intensidade. A mínima 26, a máxima 30 graus aqui na capital. Em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado, céu parcialmente nublado e chuva ocasional isolada. Mínima lá em Imperatriz, 23, a máxima 33 graus. A temperatura vai subir um pouquinho mais na região tocantina. Na região dos Cocais, em Caxias, hoje a previsão em Caxias é para céu parcialmente nublado e chuva ocasional isolada também. Mínima de 21, máxima de 33 graus. O Laboratório de Meteorologia da UEMA, vamos para mais 3 cidades aqui no nosso mapa, no GEL. Mais 3 cidades, vamos lá? Bacabal, hoje em Bacabal teremos céu parcialmente nublado e chuva ocasional isolada. Mínima de 23, máxima de 32 graus. Em Balsas, hoje, nebulosidade variável, chuva ocasional isolada também, a mínima por lá 21, a máxima 32 graus. Em Barra do Corda, predomina o céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada também, mínima em Barra do Corda 23, a máxima 32, Laboratório de Meteorologia da UEMA, no GEL, Núcleo Geoambiental, informando você nessa parceria aqui com o Sistema Difusora de Comunicação. Veja agora a tábua de marés. Para hoje, na tábua de marés, nós temos às 2h30 da madrugada já houve a maré alta com 4,6 metros, 1,5 m é a maré de 8h52 da manhã, às 2h58 da tarde, 4,8 metros e às 21h38, 1,3 metros, a variação, portanto, na tábua de marés hoje aqui em São Luís. A chegada do período momesco também exige um cuidado maior das pessoas, porque nessa época do ano, você sabe, né? Crescem também as ocorrências de roubo. Veja com o Ciro Mineiro. As informações divulgadas pelo 1º Distrito Policial têm como base boletins de ocorrência registrados nas últimas semanas. Foram pelo menos 150 ações de furtos e roubos que ocorreram durante as festividades pré-carnavalescas e que chegaram ao conhecimento da polícia. Houve um aumento significativo, né? Mas isso já é previsível, né? Visto as pessoas se deslocam para o centro da cidade, onde tem as bandas, a área da Madre Deus, onde sempre tem festividades, né? E em um descuido ou outro, né? Também vão aquelas pessoas com a intenção de subtrair os objetos, né? E nesse momento, um pequeno vacilo daquele fulião, ele perde o aparelho celular ou a carteira. O furto de aparelho celular é o que mais tem. Chega no plantão, sábados e domingos são registrados grande número de ocorrências em virtude desses furtos de aparelhos celulares. Na segunda-feira também grande quantidade de registros de ocorrência por esses furtos de aparelhos celulares. O roubo, que já é uma ação que envolve violência, também tem sido muito registrado nas folias de pré-carnaval. Os criminosos aproveitam para agir quando as vítimas estão sozinhas e circulando por locais afastados do grande movimento. De acordo com a Polícia Civil, os crimes têm sido registrados com frequência na região do centro de São Luís, a exemplo da Avenida Beira-Mar, Centro Histórico e Madre Deus, onde existem os circuitos pré-carnavalescos. Para que nada e nem ninguém estrague a festa, o titular do 1º Distrito Policial orienta os foliões para que brinquem o pré-carnaval com segurança e tranquilidade. O momento em que você vai tirar essa foto, né, tenha um cuidado, observar, ter um grupo de amigos para te apoiar ali, não vai sozinho, né? Se puder levar o documento, mas leva uma cópia do documento, certo? Então, e evitar também a ingestão em exagero de bebida alcoólica, né? Então, se você puder se controlar, você vai se divertir e não vai ter nenhum tipo de prejuízo. O engenheiro ambiental viveu momentos de terror ao ser vítima de um sequestro relâmpago no bairro Ponta do Farol, aqui em São Luís. Segundo a polícia, pelo menos 2 homens estão envolvidos na ação criminosa. A vítima tinha acabado de chegar no trabalho quando foi abordada pelos bandidos. 2 cidadãos me abordaram, eu ainda dentro do veículo, eles com a arma no punho, né, mandaram eu descer e entrar no porta-mala. Após o homem ter sido colocado no porta-malas do próprio carro, os criminosos ainda circularam por vários bairros da cidade, até decidirem abandonar o veículo aqui na área do Jaracati. Eles ainda levaram o celular da vítima. Graças a Deus eu tinha um outro aparelho e me lembrei do 190, liguei para o 190, prontamente atendeu
Depois de 5 minutos retornei, a atendente me falou que já tinham dado início às buscas. E graças a Deus, né, e ao serviço da Polícia Militar, me encontraram aqui. Ao tomar conhecimento, a gente acionou as viaturas, todas as viaturas, nossas motos, e conseguimos fazer as rondas. Não conseguimos êxito em prender os elementos, mas já estão fazendo incursões, provavelmente. A gente acha que deve ser gente do Jaracati, e o Choque, a Rotan, o BOP, já está aqui no Jaracati, fechando o Jaracati para tentar localizar os indivíduos. A polícia orienta ainda os cuidados que o cidadão deve ter ao entrar e sair do veículo, para não ser vítima desse tipo de crime. Ter mais cuidado ao adentrar no seu veículo, sempre ficar atento, verificar alguma movimentação estranha ao seu lado ou atrás do seu veículo e ficar atento. Nós vamos agora à participação de Silvan Alves aqui no Bom Dia. Olá, Silvan, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, vamos falar desse caso que chama a atenção pela violência contra o idoso que continua. E nesse caso, um neto que praticou um ato violento em relação à avó dele. A avó. Ele morava com a avó e ela estava desaparecida desde domingo. Lá na comunidade da Vila São Luís, que fica na área Itaquibacanga, lá no Anjo da Guarda, os vizinhos assim na comunidade estranharam, porque todo mundo se conhece, sempre está ali acompanhando o outro, a vida, o dia a dia do outro, estranharam, porque desde domingo ela não era vista, né? E aí os vizinhos desconfiaram, porque o Ellison, que é o neto dela, de 26 anos, ela tinha 76 anos, a Dona Maria. O Ellison, ele tinha também sumido, desaparecido. Os vizinhos foram lá, bateram na casa, nada, nenhum sinal dela, e eles resolveram avisar a polícia. A polícia foi lá ontem, né, e acabou constatando que a Dona Maria ela foi assassinada, ela foi estrangulada, ela foi vítima de asfixia por estrangulamento. E aí, como ele era o principal suspeito, a polícia foi atrás, conseguiu prendê-lo. Ele tentou no primeiro momento negar, mas depois já na Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, ele acabou assumindo que ele é viciado, dependente químico e que queria o dinheiro, pediu dinheiro para ela. Ele matou ela desde domingo, que ela estava morta lá no interior da casa. Ele queria dinheiro, que ela tinha recebido o dinheiro, ele queria o dinheiro, ela disse que não podia dar o dinheiro para ele, e aí ele resolveu matá-la para poder roubar o dinheiro. Ele gastou todo o dinheiro, né, depois que acabou cometendo o crime, e aí depois de ter sido autuado em flagrante, ele foi já no final da noite de ontem levado lá para o Complexo Penitenciário São Luís. A que ponto chega, né, Silvan? A questão das drogas muito forte, uma situação como essa poderia ser completamente evitada, né? Claro que não justifica, né? Não justifica de forma alguma. Mas a gente percebe que muitos dos crimes, né, a violência gira muito em torno da questão da droga. Né? Por isso é que se fala muito que todas as vezes que há uma grande apreensão, né, de drogas, você está evitando uma série de assassinatos, evitando roubo, né, assalto, que a reboque do tráfico de drogas vem toda uma série de crimes, né, como assassinatos, por exemplo. Ô Silvan, vamos falar de outro assunto aqui no Bom Dia Maranhão de hoje. Nesse caso agora, assaltos praticados, e a gente vem percebendo isso, há um registro. Há motoristas de aplicativos, né? Ontem foi preso, inclusive, um suspeito. Isso, o Charlie, a polícia ainda está investigando esse caso aí, porque o negócio parece que é muito mais complexo do que imagina. Ele teria algo em torno já de 300 vítimas se você for fazer levantamentos até do interior do estado, por onde ele passou. São centenas de casos? Centenas de casos por onde ele passou. Ninguém nem sabe se esse é realmente o nome dele, né? Porque golpista ele pode ter conseguido uma documentação falsa, o documento que ele estava utilizando, Charles Oliveira Azevedo. Ele foi preso ali na Península, né? Está aí o momento da prisão dele, feita pela Polícia Militar do Estado do Maranhão, depois de... E você imagina, depois que os próprios motoristas de aplicativo colocaram nos grupos que tinha sido preso, a quantidade de motoristas de aplicativo que compareceu à delegacia. Aqui ele tinha dado dezenas de golpes aí, motoristas de aplicativo. Pegava o táxi, rodava, ou melhor, pegava o Uber, rodava, e aí depois alegava que ele estava sem dinheiro no momento e ia passar no banco. Passava no banco e voltava de lá dando a justificativa para o motorista de que o caixa estava sem dinheiro e tal, deu problema no caixa e tal, e que ele ia fazer a transferência.
transferência. Pegava o número da conta do motorista, continuava rodando, dizia que fazia transferência e não fazia transferência nenhuma. Prejuízo então, enorme, né, para os trabalhadores enorme, aí. Cara, gasolina nesse preço, o cara rodando, vai para lá. Ele estava no hotel, inclusive, que não estava pagando. Não estava pagando. Ele ia dar golpe também no hotel, com certeza, né? Se não fosse descoberto agora, ele fatalmente também daria um golpe lá no hotel, lá na península onde ele estava hospedado. É por isso que a polícia fala em algo de cerca de 300 casos aí, se contar. Está fazendo agora um rastreamento, levantamento da cidade do interior, por onde ele passou, que provavelmente ele deve ter deixado um rastro aí de golpe muito grande. Se o número for confirmado, é um caso da prisão de alguém que realmente nunca tinha sido acusado de tantos golpes em relação a esses motoristas de aplicativo. Exatamente, motorista de aplicativo. Obrigado, Silvan. Ok, Adalberto, bom dia a você, bom dia a todos. São 7 horas e mais 16 minutos, 7h16, eu repito, chuva intensa aqui na capital desde a madrugada, já nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. Chuva muito forte, então você que está em casa, muito cuidado, você que vai pegar o trânsito agora, pista molhada, situação bastante complicada em vários pontos aqui da capital. Vamos à Imperatriz com Luiz Carlos Lima, as informações da região Tocantina chegando. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto, bom dia para você também e para todos que nos acompanham. Olha, aqui em Imperatriz, muitos donos de veículos continuam aderindo ao programa Moto Legal. O benefício oferece descontos no pagamento do licenciamento e também do IPVA atrasados. Sem perder tempo, Francisco, assim que soube das vantagens, correu para aderir. Isso é muito bom, né? Ajuda na época que nós estamos, tudo muito difícil, então vai facilitar muito. E eu fico feliz por isso. O condutor que tiver com o ano do IPVA atrasado paga R$ 50. Já para cada ano de atraso do licenciamento, R$ 20. Dando oportunidade para que aquelas pessoas que precisam regularizar seu veículo, sua motocicleta, é a oportunidade que ele tem. Agora, sem validade para terminar, o programa foi regularizado por meio da Lei Estadual 10.693 de 2017. No Maranhão já são mais de 32 mil adesões ao programa e dessa quantidade, 10.728 foram só em Imperatriz, que está hoje como a primeira cidade com o número de cadastros ao programa. Mas também acreditamos que é em virtude da quantidade de veículos que existe na cidade de Imperatriz. Nós hoje temos uma frota de aproximadamente 146 mil e 51% desses veículos são motocicletas. A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos vai fiscalizar o transporte alternativo aqui da região. Uma portaria vai ser publicada pela MOB, concedendo prazo extra de 45 dias para o cadastramento de vans e micro-ônibus que atuam por aqui. Uma reunião foi realizada para discutir esse assunto. A reunião foi realizada em Imperatriz pela MOB, Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, junto com proprietários de vans, para informá-los sobre as novas regras determinadas acerca da segurança dos passageiros, documentação e estrutura física dos veículos. No sentido de fortalecer junto aos representantes da categoria aqui, os presidentes dos sindicatos e das cooperativas, para que, enquanto categoria, eles busquem se organizar cada vez mais, entregar a documentação no prazo, para que efetivamente consigamos regulamentar, gerir e melhorar cada vez mais a qualidade da prestação de serviço em Imperatriz e região. A MOB estabeleceu em 2017 todo o ano de 2018 como prazo para os motoristas se regularizassem. O objetivo é garantir a segurança dos passageiros e dos próprios condutores do transporte alternativo. Ficou decidido que a MOB vai publicar uma portaria concedendo 45 dias de prazo para que sejam feitos novos cadastramentos de vans e micro-ônibus. Não tem como haver uma regulamentação definitiva, então é necessária essa fiscalização. Então, cada região tem a sua necessidade. A nossa necessidade aqui, nós sofremos com veículos que vêm de outros estados. São penalidades bem rígidas, desde a retenção, apreensão do veículo e também multas, e aqueles que também operam sem a devida licença. Por hoje é só, Adalberto, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz. Ótimo dia para vocês aí em Imperatriz, hein? Agora vamos a Caxias. José Carlos Oliveira, depois de curtir aí o nascimento da sua filhinha, está de volta ao batente aqui no Bom Dia. Olá, Zé Carlos. Olá, Adalberto, bom dia. Começou a ser construído aqui em Caxias o muro de contenção de uma encosta na área do Morro do Alecrim, um dos pontos mais altos da cidade.
Parte do morro desabou ainda no início de 2018. A obra deve ser concluída no prazo de 60 dias. A obra de contenção de encosta em um dos acessos ao Morro do Alecrim iniciou no dia 25 de janeiro. A encosta desabou ainda no início de 2018. Segundo a Prefeitura, a obra está sendo realizada com recursos próprios. O muro terá 90 metros de comprimento. Na parte mais alta, serão 7 metros de altura. O secretário de Infraestrutura, Murilo Novaes, disse que a empresa responsável pela construção vai utilizar técnicas e componentes modernos. Blocos de concreto e outros materiais já estão no canteiro da obra. Na realidade, hoje nós já estamos na segunda etapa, porque a primeira etapa foi a etapa de desobstrução, limpeza de toda a obra, para que a gente pudesse trabalhar tanto com segurança para os operários da empresa, como também para os próprios usuários. A contenção deverá ser concluída no prazo de 60 dias. A Prefeitura vai urbanizar a área recuperada. A obra está orçada em R$ 328 mil. Na parte de cima a gente vai fazer uma urbanização complementando o nosso brilhante Mirante da Baleada, ou seja, esse mesmo projeto vai ser estendido para cá, uma extensão do Mirante da Baleada. Era essa a nossa participação de hoje, Adalberto. É com você. Obrigado, nosso Zé Carlos aí em Caxias. No próximo bloco, a Maternidade Maria do Amparo será reaberta após intervenção da Câmara de São Luís. E mais, você vai ver também a Assembleia pode ganhar 2 novos deputados com mudanças no secretariado do governo Flávio Dino. Assunto para John Coutrin depois do intervalo. São 7 horas e 21 minutos. Nós temos imagens ao vivo nesse momento da Avenida Beira Mar, na capital. O tempo continua nublado, nada do sol aparecer até agora. Tempo nublado, pista molhada, todo cuidado você que está no trânsito. A gente volta já com um bom dia. Estamos de volta ao vivo para todo o estado com o Bom Dia Maranhão, aqui pela TV Difusora. A Maternidade Maria do Amparo será reaberta após intervenção da Câmara de Vereadores da capital. Sobre o assunto eu converso agora com o vereador Gutenberg Araújo. Vereador, bom dia. Bom dia, Adalberto. Vereador, um final feliz aí, foi muito rápida a ação desde a primeira reunião até essa decisão final. O que o senhor entende que foi fundamental para essa decisão, que na verdade é uma vitória da população? Olha, sem dúvida nenhuma, a união. Eu acho que essa união realmente fez valer a força. Uma união não só dos servidores da Maternidade Maria do Amparo, diretores, profissionais, a boa vontade do secretário municipal de saúde, Carlos Lula, a boa vontade do prefeito. Assim que esse problema todo conversou, eu liguei ao prefeito e disse: prefeito, nós estamos diante de um grave problema. E ele ligou ao secretário dizendo: faça o que for possível para resolver a questão. Quando eu comecei a interlocução com a maternidade, com as pessoas, eu entendi de forma muito humilde que essa causa é muito grande para ser de uma pessoa só. Por esse motivo, eu levei para a Câmara e nós tivemos, assim, o apoio de todos os vereadores, e aqui eu ressalto a força, o apoio integral do presidente da Casa, o vereador Osmar Filho, que realmente chamou para aquela casa e deixou de ser uma questão do Dr. Gutenberg para ser uma coisa institucional, na verdade, que nós representamos 1 milhão de pessoas. Então, na verdade, o que resultou na vitória foi a união de todos nós. É bom lembrar, para clarificar, que não há nenhuma responsabilidade, ou não havia, do município de São Luís com essa maternidade, né? Essa maternidade era mantida por uma entidade mantenedora, que é o Centro Assistencial Eugita Brandão, uma entidade filantrópica, não é? E que já vinha, assim como outras no Brasil, passando por uma série de dificuldades, não é, doutor? Todas as entidades filantrópicas passam por dificuldade, mas só para esclarecer, ela é filantrópica, mas ela tinha um convênio com a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, que é o gestor dessa maternidade, e por dificuldades financeiras da maternidade, sobretudo por causa da tabela SUS. Você tem uma noção, a tabela SUS é R$ 400 por um parto, para ser dividido entre a equipe médica e os serviços hospitalares. R$ 400? R$ 400 por um parto, ou seja, isso não cobre absolutamente nada. Então, essa defasagem levou a essa dificuldade toda. Tinha um apoio da Secretaria Estadual de Saúde com o kit médico, que não pôde ser continuado, e aí que começou a discussão. Nós tivemos várias interlocuções com o secretário Carlos Lula, tivemos uma grande reunião na Câmara Municipal de Vereadores com todas as entidades e representantes, e há 2 dias atrás, graças a Deus, culminou numa reunião terminal lá na Secretaria de Saúde com todos esses atores,
que chegou-se à conclusão de que a Prefeitura Municipal de São Luís, a Secretaria Municipal de Saúde, vai absorver toda essa responsabilidade, não só do kit, mas de pagamento da produção no seu teto máximo, e aí sim ficou estabelecido que a maternidade será reaberta a partir do início do mês de março. Qual é o tamanho dessa decisão a partir do momento que a gente analisa os números relacionados a essa maternidade, a importância dela para a capital? Olha, a maternidade ela é histórica. Primeiro, ela tem 37 anos. Nesse período fez mais de 100 mil partos. Ela faz aproximadamente 200 partos por mês, chega a quase 2.500 por ano. Então, se nós imaginarmos isso nesse contingente, nesses 3 meses que a maternidade ficou fechada, Adalberto, olha, deixaram de ser feitos 500, 600 partos. E a pergunta que eu faço, para onde foram essas mães, qual foi o grau de dificuldade que elas enfrentaram, qual foi o grau de superlotação que as outras unidades tiveram. Então, para demonstrar a grandeza e a importância daquela maternidade em todo esse cenário de atendimento da mulher gestante aqui em São Luís do Maranhão. Vereador, agora, a partir de quando começa a funcionar de fato a maternidade, enfim, há um trâmite jurídico aí que deve ser respeitado também, não é? Ficou acordado com o secretário que esse final de mês seria justamente para a resolução do trânsito jurídico, das questões administrativas, para a confecção de um novo convênio e que no início de março a maternidade voltará a prestar a atenção às 530 mil mulheres que tem em São Luís. E eu chamo a atenção que São Luís, esse atendimento é importante porque São Luís é o segundo lugar no país em que mais tem adolescentes tendo filhos, tendo parto. São Luís é o segundo lugar no Nordeste também, que mais mortalidade tem ainda nas mulheres nesse período de parto, antes, durante e depois. Então, uma unidade de saúde e equipamento de saúde desse, diante dessa dificuldade de ter fechado, isso causaria gravíssimos problemas à saúde de São Luís, sobretudo as mulheres, mas assim, graças a Deus, graças ao esforço coletivo, a vitória venceu e as mulheres do São Luís, elas estão de parabéns pela reabertura da Maternidade Maria do Amparo. Vereador Gutenberg Araújo, obrigado pela presença aqui na TV Difusora, no Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço pela oportunidade. Um grande abraço, Adalberto. Obrigado. Professores de Passo do Lumiar e os sindicatos da categoria voltaram a se reunir para discutir os próximos passos do movimento contra regras trabalhistas que, segundo eles, estão sendo desrespeitadas pela prefeitura do município. Dezenas de professores marcaram presença na Assembleia. São profissionais da educação que estão sentindo na pele as dificuldades de ter que lecionar em Passo do Lumiar. Salários defasados, progressões não concedidas, além de remoção e aumento da jornada sem aviso prévio. Esses são alguns dos problemas enfrentados pela categoria. Quando a atual gestão ela tenta reconfigurar a carga horária, ela fere frontalmente a lei do piso. Certo? E isso, consequentemente, atrapalha no que diz respeito à própria qualidade do ensino da rede, porque o professor ele precisa trabalhar e precisa também planejar. Quando você ataca as horas de planejamento do professor, você prejudica o processo pedagógico da rede como um todo. A reunião foi conduzida por representantes do sindicato da categoria, que tenta resolver o impasse através do diálogo com a gestão de Passo do Lumiar. Já tivemos assegurado o reajuste dos 4,17 referente a 2019 e retroativo a janeiro. Já tivemos também a garantia por parte do prefeito na composição da comissão para tratar de um ponto que está pendente, que são as progressões e a reformulação do plano. E o ponto principal mesmo é a questão da discussão da jornada que a gente está levando para a apreciação da categoria. Essa assembleia teve o objetivo de discutir quais serão os próximos passos do movimento, que cada vez mais ganha força com a adesão de mais professores. A categoria não descarta a possibilidade de deflagrar greve, caso as reivindicações não sejam atendidas pela Prefeitura de Passo do Lumiar. Todo um estresse que não há uma outra alternativa quando do outro lado há uma intransigência tão forte. Só pode fazer o quê? O educador recorrer àquilo que há de justiça, que é o sindicato, e avaliar as possibilidades legais para que a gente possa ter essa solução atendida. O município de Passo do Lumiar conta hoje com pouco mais de 700 professores. O ano letivo na cidade deveria ter iniciado na última segunda-feira, mas muitos professores até agora não sabem sequer onde serão lotados. Agora vamos falar de política com o John Coutrin, participando aqui do nosso Bom Dia Maranhão. John, um ótimo dia para você. Ótimo dia, Adalberto. Muita chuva. Foi difícil sair de casa hoje, né, John? Muita chuva. As pessoas que estão nos assistindo também estão tendo essa dificuldade. John, vamos começar falando sobre mais uma crise no governo Bolsonaro. Agora o filho do presidente
chamou o ministro de mentiroso? É uma crise, uma fritura aí que o governo Bolsonaro está fazendo com seu próprio ministro, o secretário-geral da presidência, Gustavo Bebiano. O Bebiano, Adalberto, quem está em casa nos acompanhando agora, o Bebiano era o presidente do PSL e o PSL é o partido do Bolsonaro. O que ocorre? Há uma denúncia feita pelos jornais, a grande imprensa, de que o PSL teria usado candidaturas laranjas, ou seja, uma candidata em Pernambuco, Adalberto, recebeu R$400 mil há 3 dias das eleições. Isso seria, claro, uma espécie aí desse dinheiro ser enviado para uma gráfica e depois repassado a membros do partido, ou seja, a candidata recebeu 274 votos, não se elegeu deputada federal por Pernambuco, mas recebeu uma quantia vultuosa de R$400 mil de doação do Diretório Nacional do PSL. E isso gerou uma crise dentro do governo, ou seja, um laranjal aí no PSL acabou respingando no governo, porque o Bebiano, naquela época presidente do PSL e hoje ministro do Bolsonaro, da Secretaria-Geral da Presidência, está supostamente envolvido nisso. E, portanto, ele foi perguntado ontem pela imprensa, Adalberto, como estava a relação dele com o presidente em relação a essas denúncias. Olha só o motivo da crise. O Bebiano falou que teria conversado com o Bolsonaro 3 vezes, durante 3 vezes, por aplicativo de mensagem no celular, e quando não foi verdade. Quem desmentiu isso foi o filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, foi à rede social e chamou o Bebiano, o ministro do presidente Bolsonaro, do pai dele, de mentiroso. Disse que ele mentiu, que não falou com o pai dele, e isso gerou uma crise muito grande no governo Bolsonaro e, claro, entre o próprio presidente, que divulgou um áudio também, pegou um áudio do WhatsApp, dizendo que não falaria com o Bebiano, que não era a hora correta, só depois que ele saísse do hospital. Isso ficou muito ruim para o próprio Bebiano, que é o ministro. Ele se sentiu aí, digamos assim, fritado pelo Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro, é um desafeto dele desde a eleição, e isso tem gerado um mal-estar muito grande. O que é que fica nisso? Com a análise que se faz, Adalberto, que os filhos do Bolsonaro têm uma influência muito grande sobre o pai e acabam prejudicando o governo, porque o governo do pai não pode ser governado por Twitter, por mensagem de Twitter na rede social. Isso tem gerado um desgaste muito grande, ou seja, essa influência dos filhos sobre o pai, que acabam gerando desconfortos e conflitos, porque tudo que acontece eles vão para a rede social e expõem o governo, ou seja, os filhos expondo o pai, expondo o governo. Ontem o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista à Rede Record e disse que, se for comprovada a participação do Bebiano nessas candidaturas laranjas, ele será demitido. Já pediu para o Sérgio Moro investigar dentro das atribuições dele e, claro, há uma possibilidade do próprio Bebiano, ministro do Bolsonaro, pedir demissão por conta aí de que tem se sentido aí fritado, desgastado pelo próprio governo Bolsonaro, pelo pai, pelo presidente, pelos próprios filhos. John, nós vivemos aqui no estado um momento de mudanças aí no secretariado e em meio a essas mudanças tem muito boato circulando também aí nas redes sociais. Enfim, ontem o governador Flávio Dino se manifestou inclusive a respeito de um dos seus secretários, no caso o Diego Galdino, secretário de Cultura, não é? É isso, o Diego permanece na Secretaria de Cultura. Havia a possibilidade, falou-se que ele poderia sair para a CAEMA, seria deslocado para assumir a presidência da CAEMA. Não sei o que houve, Adalberto. Não sei se o governador recuou, achou por bem melhor continuar o Galdino na Cultura, mas o certo é que ontem ele foi ao Twitter e se manifestou, Adalberto, sobre a permanência do próprio Galdino na Cultura. Disse que não há sentido, não há qualquer sentido dele sair da secretaria e que as mudanças o próprio governador fará, que ele não tem, aí como ele faz sempre no Twitter, nas redes sociais, ele faz essas mudanças, anuncia, e o que vem ocorrendo aí através das especulações não partem dele. E tudo que for oficial será divulgado nas redes sociais do governador. Portanto, Diego Galdino continua na Secretaria de Cultura do Governo do Estado. Agora, John, essas mudanças podem abrir aí 2 vagas na Assembleia Legislativa? É isso. O que acontece? Quais são as articulações em relação aos partidos nesse tabuleiro político aí, em relação a mudanças na equipe do secretariado do governo Flávio Dino? Por exemplo, PP e PR disputam nacos ali no governo. O PP já está praticamente certo com a Secretaria de Meio Ambiente, o PP deve indicar o nome para o Meio Ambiente,
E, claro, o PR pode ficar com a Secretaria de Agricultura e outra secretaria. O PR está querendo 2 secretarias. Então, a agricultura já praticamente garantida para o PR e mais outra está sendo discutida e chegou-se até a oferecer o turismo, porque poderia a possibilidade da cultura ser desmembrada do turismo. Portanto, PR e PP já nessas discussões. Por exemplo, há a possibilidade do Marcionais e do PDT, já que o PDT ficará com a SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social. E o PDT pode indicar o nome do Marcionais e aí pode subir um outro deputado, a Ana do Gás também pode ser secretária da Mulher, e subiriam, Adalberto, 2 suplentes. Poderia ser aí o Zito Rolim, que é do PDT, lá de Codó, ex-prefeito de Codó, e doutor Elizabeth também poderia assumir uma vaga, ele é do Avante, é suplente dessa coligação. Então pode haver essas mudanças nesse tabuleiro aí em relação ao secretariado do governo Flávio Dino. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. Aí o nosso Tio Coutrinho participando aqui do Bom Dia, 7h39, não perca a hora, 7h39. No próximo bloco, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão fala sobre as recentes mudanças institucionais a nível federal e os impactos graves sobre trabalhadores do campo, quilombolas indígenas. Vamos falar também sobre a carta aberta dos bispos do Maranhão em defesa dos povos indígenas. Depois do intervalo também vamos falar de esporte com Laércio Júnior. Moto venceu, gente, e segue na Copa do Brasil. Já assunto para Laércio Júnior. Voltamos em instantes, imagens ao vivo desse momento da cidade. Continua o tempo nublado, Avenida Beira-Mar nesse momento, uma chuva fina ainda caindo em vários pontos aqui da cidade depois de uma madrugada de chuva intensa. Voltamos já. São 7h mais 43 de volta. O Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Os bispos do Maranhão se manifestaram ontem em defesa dos povos indígenas de diferentes tribos do estado. Eles pedem que a demarcação e licenciamento ambiental, por exemplo, nas terras indígenas, permaneçam como área de competência da FUNAI. Esse é um dos pontos da carta. Aqui tem os detalhes, Eduardo Ericeira, que está de volta comigo aqui. Eduardo, importante esse posicionamento dos bispos aqui do estado, mais uma vez, reafirmando o compromisso, inclusive, da igreja, né, Eduardo? Pois é, Adalberto, voltamos a falar ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão, justamente. O teor dessa carta traz aí assuntos muito importantes, entre eles o que você já citou, Adalberto, que é justamente para que a questão da demarcação de terras, a questão dos limites de terras indígenas, eles continuem, permaneçam sob responsabilidade da FUNAI. Nesta carta, os bispos maranhenses, eles saem em defesa de diversas tribos, diferentes tribos indígenas aqui do estado do Maranhão. Além disso, o teor dessa carta traz outros assuntos também importantes, Adalberto. Como eu disse, em relação a essa questão de tentativa de intimidação por partes de membros do governo federal contra representantes de comissões aí ligadas, conselhos ligados à Igreja Católica, entre eles o Conselho Indigenista Missionário e também a Comissão Pastoral da Terra. Eles repudiam, condenam essas tentativas de intimidação por parte de representantes do governo federal. Eles citam várias passagens bíblicas nessa carta, os bispos maranhenses, justamente para explicitar essa preocupação envolvendo esses assuntos e também como forma da população refletir sobre esses assuntos. Ainda no conteúdo da carta, eles trazem preocupações com essas questões ambientais, esses desastres ambientais que vem acontecendo. Citam, por exemplo, o desastre que aconteceu, essa tragédia que aconteceu, melhor dizendo, lá na cidade de Brumadinho, no estado de Minas Gerais, que deixou mais de 150 pessoas mortas. Eles chamam a atenção para essa preocupação e para que não volte a acontecer esse tipo de situação no país. Eles citam, como eu disse, várias passagens bíblicas, principalmente repudiam essa questão da denúncia, dessa tentativa de intimidação contra representantes da CPT e também do CIMI, que são ligados à Igreja Católica, e finalizam a carta, já próxima aí essa carta, feita pelos bispos maranhenses, Adalberto, uma passagem aqui que eu vou citar agora, abre aspas: reafirmamos nosso apoio à resistência das comunidades indígenas e quilombolas, a TEIAdas, comunidades tradicionais, a ONG Justiça nos Trilhos, entre outras, colocando a vida de nosso povo sob a proteção de Nossa Senhora e pedindo a graça para sempre imitarmos o exemplo de Jesus Cristo. A gente lembra que os bispos maranhenses, assim como a Igreja Católica, essas entidades, o CIMI e a CPT, eles chamam a atenção para a resistência, para essa permanência de direitos previstos em Constituição, não só para terras indígenas, mas também para comunidades quilombolas, e chamam a atenção também para a segurança de trabalhadores rurais e para que sejam evitados esses conflitos agrários. Voltamos com você no estúdio, Adalberto.
Obrigado, Eduardo, pelas informações. É o nosso Eduardo Estrela trazendo o posicionamento dos bispos maranhenses. Nós vamos continuar falando sobre direitos humanos aqui no programa, agora recebendo o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão, o Rafael Silva, que está comigo aqui no estúdio, para a gente continuar falando sobre esse assunto. Rafael, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Rafael, esse posicionamento da igreja, não é, já esperado, diante de um contexto extremamente complicado. Você, inclusive, participou recentemente em Brasília de alguns encontros e está, obviamente, a par dos fatos que estão acontecendo. Nós temos um contexto aí que é extremamente complicado, já esperado desde o período da eleição, pelas propostas que foram apresentadas, mas que na prática se mostra mais duro ainda, ao que parece, daquilo que se imaginava ou que foi anunciado no período pré-eleição, né? É importante ressaltar inicialmente assim, que a posição institucional da OAB em relação a políticas do governo federal se dá através do Conselho Federal. Então, o que nós manifestamos aqui é um conjunto de preocupações que movimentos sociais e próprios povos e comunidades do campo têm apresentado em relação a essas mudanças que já foram anunciadas e que estão deixando muita insegurança e, na verdade, um temor muito grande, porque tratam-se de garantias que estão na Constituição, por exemplo, em relação à demarcação de terras indígenas e dos territórios das comunidades quilombolas, as comunidades remanescentes de quilombo. São cláusulas pétreas da Constituição, portanto, que exigem que a União cumpra um dever constitucional. No entanto, essas mudanças que foram apresentadas, logo na medida provisória número 1, lá em 1º de janeiro, elas retiram competência fundamental da FUNAI e do INCRA, que são as instituições que têm esse conhecimento e têm esse trabalho específico, né, para essa questão das terras, para uma outra secretaria, e isso está dando muita incerteza, muita insegurança, dentro de um contexto de um discurso muito ofensivo em relação a esses povos e comunidades tradicionais, atingindo inclusive a Igreja Católica, né? Como foi o discurso do Gabinete de Segurança Institucional em relação à CNBB. Muito grave, essa nota da CNBB é muito importante, essa nota da CNBB aqui no Maranhão. Que reforça, inclusive, e se contrapõe aqui ao que eles acreditam ser uma espécie de perseguição, digamos assim, de intimidação, na verdade, essa é a palavra mais apropriada, de organismos importantes na defesa do direito dos povos tradicionais, como, por exemplo, o CIMI e a CPT. Quer dizer, há também essa outra, digamos, esse outro ato que preocupa. Isso preocupa demais porque o que se espera de uma política pública do governo federal é exatamente uma sabedoria e atitudes de respeito, né, às diferenças que se precisa lidar na sociedade brasileira. Então, esses estímulos a discursos que são discursos de ódio estão enfraquecendo ideais fundamentais e princípios fundamentais que estão, inclusive, inscritos na Constituição e que fazem parte mesmo dos anseios sociais de solidariedade que são necessários para a construção de uma vida mais justa, um ambiente mais justo, social mais justo. Então, há alguns posicionamentos que estão realmente deixando muito preocupados esses setores. Nós precisamos deixar claro que nós, quando falamos dos povos indígenas e das comunidades quilombolas, nós falamos de comunidades que precisam de territórios para manter a sua existência. Sem esses territórios, essas comunidades elas são exterminadas. É como defender o direito para você viver, você precisa de um corpo. Povos indígenas, para sobreviverem, precisam de território. Da mesma forma, comunidades quilombolas precisam de territórios. Então, evidentemente, essas entidades que atuam, né, com muita dificuldade, né, elas não podem ser submetidas a essa política de intimidação, né? Isso é inaceitável. Rafael, os bispos também citam aqui a questão da tragédia lá em Brumadinho, mas é preciso que a gente fique atento. É claro que há uma comoção natural, até pelo que aconteceu, 165 mortos, mais de 150 desaparecidos, mas é preciso que a gente tenha um olhar atento também ao nosso estado, à nossa região e às tragédias ambientais que podem, em maior ou menor grau, mas enfim, atingir a população. É preciso que o alerta seja ligado, não apenas para aquilo que está lá em Minas Gerais, distante de nós, mas aquilo que está próximo também. Com certeza, porque nós temos um conjunto, inclusive, de grandes empreendimentos que estão sendo apresentados como projetos aqui para o Maranhão, outros que já foram utilizados, e sempre com um discurso
de um desenvolvimento que vai atingir as camadas mais pobres, proporcionando emprego, desenvolvimento social, numa perspectiva distributiva de renda, né? E a gente sabe, no passar das décadas, que o que tem ocorrido é, na verdade, uma concentração de renda, né? Uma periferização, um agravamento das desigualdades sociais, e que esse desenvolvimento, esse modelo de desenvolvimento concentrador em grandes empreendimentos, eles não têm trazido a não ser migalhas para essas populações mais pobres, né? A gente vê isso ocorrendo, por exemplo, aqui em municípios da região metropolitana, né? Hoje, o município de Bacabeira, por exemplo, é um município que passa por uma situação bastante grave quando você pensa nas comunidades pobres de Bacabeira, né? Estão sendo atingidas gravemente por esses projetos que estão, inclusive, causando ameaça de expulsão dos seus locais de moradia e trabalho. Obrigado, Rafael Silva, da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão. Daqui a pouco a nossa conversa continua lá no Facebook, nas nossas plataformas digitais. Obrigado, Rafael. Obrigado, Alberto. Bom dia. Já a gente continua essa entrevista no nosso Facebook da TV Difusora. Você vai lá conferir. Vamos falar, inclusive, sobre a decisão hoje do Supremo Tribunal, que marcou para hoje a conclusão do julgamento da ação proposta para criminalizar a homofobia. Vamos falar sobre isso já. Confira agora o nosso giro de notícias. A Prefeitura Municipal de Pinheiro informou que fez a substituição nesta quarta-feira do cabo que havia se rompido na barragem do Rio Pericumã e afirmou ainda que a comporta já voltou a funcionar normalmente. Uma equipe de engenheiros deve chegar nos próximos dias ao município para avaliar as condições do Rio Pericumã. No início da semana, um dos cabos da adutora da barragem rompeu e a água invadiu as casas próximas ao local. Morreu nesta quarta-feira no Hospital das Queimaduras, em Goiânia, após cerca de 3 meses de tratamento, o menino João Miguel, de 5 anos. Ele estava internado desde novembro do ano passado na unidade hospitalar, após sofrer queimaduras de 3º grau em uma carvoaria de Buriticupu. João Miguel teve 90% do corpo queimado no acidente. O menino teria ido à carvoaria no povoado Sagrima, local onde o pai dele trabalhava, e acabou queimando praticamente todo o corpo ao cair em um buraco. Antes de ser transferido para Goiânia, o garoto chegou a ser atendido no Hospital Socorrinho de Imperatriz. Todas as 8.517 vagas do programa Mais Médicos que estavam disponíveis para médicos brasileiros formados no exterior foram preenchidas por profissionais brasileiros. Essas vagas surgiram depois que profissionais cubanos deixaram o país. O próximo passo é a divulgação pelo Ministério da Saúde, na próxima terça-feira, dia 19, da lista completa dos profissionais alocados em cada município. Com isso, não deve haver chamada para médicos estrangeiros nesse edital do programa. Vamos mudar de assunto, a gente fala de esporte agora. Vem para cá, Laércio Júnior, um ótimo dia para você. Bom dia. Laércio, ontem teve Copa do Brasil e ontem a gente lavou a alma, inclusive, pela Imperatriz, né? Com certeza, e o Moto voltou a ser Moto. A temporada de 2019 é o resgate do rubro-negro maranhense. O Moto volta a viver um grande momento, enfrentando equipes da região Nordeste e até de outros estados do Brasil, de igual para igual, e venceu. E venceu bem o time do Vitória da Bahia, com mais uma vez o menino Gleicinho, que saiu do banco de reservas, sendo decisivo para essa grande vitória do Papão. Noite rubro-negra no Castelão, duelo entre o Motoclube e o Vitória da Bahia. A primeira boa chance é do Motoclube após boa jogada de Márcio Diogo e Diego Renan. A resposta do Vitória vem com Léo Ceará, que quase abre o placar para o rubro-negro baiano. Mais uma vez o Moto perde um jogador por contusão. Danilo Galvão sai machucado. No seu lugar entra o atacante Dalmo. O Vitória se atrapalha na saída de bola. O goleiro Ronaldo perde para Dalmo. O atacante rubro-negro perde grande chance de abrir o placar. Com Andrigo, Vitória tenta levar perigo. Em cruzamento de Léo Paraíba, Dalmo desvia e Márcio Diogo joga para fora. Na etapa final, o Moto volta pressionando. Do banco vem Gleicinho no lugar de Léo Paraíba. O atacante já entra finalizando com perigo. Só uma prévia do que o Gleicinho faria no jogo. No contra-ataque puxado por Márcio Diogo, Dalmo bate cruzado para a defesa de Ronaldo. O Vitória segue arriscando de fora da área e levando perigo com Andrigo. Mas aí aparece Juninho Arcanjo. Ele faz boa jogada na entrada da área e lança Gleicinho, que bate cruzado. O zagueiro tenta tirar, mas a bola volta para Gleicinho abrir o placar para o Papão. 1-0 Moto no Castelão.
Repare que Dalma estava impedido e sai da jogada. Gleicinho, em condição legal, é decisivo mais uma vez. O Vitória busca um empate, mas dá espaço para os contra-ataques do Moto, que vai desperdiçando uma chance atrás da outra. A emoção é até o fim. O cara do jogo, Gleicinho, invade a área em velocidade, se livra da marcação e é derrubado. Pênalti. Na cobrança, Juninho Arcanjo esbanja a categoria para confirmar a classificação do Papão. 2-0 e festa da torcida rubro-negra no Castelão. Mostramos mais uma vez a simplicidade da nossa equipe, né? Uma equipe determinada, uma equipe que não se entrega. Sabíamos que ia ser muito difícil, né, cara? Jogando diante de uma equipe de Série A, que recentemente estava na Série A, agora na Série B. Vitória da Bahia, com todo respeito. Mas a gente estava muito confiante que a gente ia conseguir passar. Uma vitória importante pra gente, né? Mostra a força do nosso grupo aí. Dedicando bastante, aparece a oportunidade, a gente tem que estar pronto, né? E hoje, graças a Deus, mais um dia importante na minha vida. Acabei entrando ali, fui feliz em fazer o gol e dar a vitória. Que a gente esperava tanto, a gente contava muito com essa vitória, que é um valor pra gente muito grande. Eu acho que a gente merece, né? Acho que foi um jogo bastante difícil, um jogo bastante estudado, mas a gente sabia que a gente tinha qualidade e podia vencer o jogo, e graças a Deus conseguimos vencer o jogo. Fez uma partida muito abaixo do esperado. A gente estava... Parece que entramos sonolento, né? Agora não tem muito o que falar, agora é descansar. Sábado a gente tem Copa do Nordeste e já temos que buscar a reação dentro de casa. Pois é, você vai ver o Vitória sábado aqui contra o Ceará, agora só na Copa do Nordeste, que a Copa do Brasil não dá mais para eles. Quer ver a festa da torcida rubro-negra, Adalberto? Não tem como não mostrar. A torcida do Moto deu um grande espetáculo depois do jogo. Clima bom demais, hein? Lindo, lindo, lindo. Parabéns ao Motoclube, que vai enfrentar agora o ABC. Infelizmente o jogo é lá, pelo sorteio lá no estado do Rio Grande do Norte. Dá tempo de ouvir a chegada do Andrei? O goleiro do Sampaio Corrêa vai voltar. E quem confirmou isso foi o presidente Sérgio Frota. Confira o que ele disse sobre a volta do goleiro Andrei. Andrei, eu iniciei uma negociação em Portugal, depois iniciei uma negociação com o futebol do Uruguai, né? Era para ele estar aqui na segunda-feira, ele pediu uma semana, deve estar muito cansado. Mas brincadeira à parte, ele vem, sei que, na minha opinião, o maior goleiro do futebol maranhense de todos os tempos. Foi eleito o melhor goleiro da Copa, o melhor jogador da Copa do Nordeste, né? Se você pegar 20 clubes, 20 vezes 30, são 600 jogadores, ele recebeu o prêmio. E, botando a cabeça no lugar, eu tenho certeza que pode ajudar muito o Sampaio. Chega na semana que vem. O Andrei, goleiro do time tricolor, só confirmando que na Copa do Brasil o Mota enfrenta o ABC. A CBF ainda vai confirmar as datas, Adalberto Melo. Parabéns para a torcida rubro-negra. Lembrando que tem Super Clássico domingo pela Copa do Nordeste, Sampaio, Moto Sampaio, no som da Difusora FM. Valeu, Laércio. Um abraço. Sábado tem Copa do Nordeste aqui na TV. Bom dia, termina agora outras notícias no Portal 610. Até amanhã.